Se a igreja protestante não começar a se empenhar em banir o neopentecostalismo do seu meio, ela vai ruir. O protestantismo moderno, na tentativa de se afastar a todo custo do catolicismo romano, entregou de mão beijada para eles todos os símbolos, liturgia, até alguns dogmas e arquitetura, e simplesmente fica por isso mesmo. E agora criam-se duas caricaturas do que é um protestante. O primeiro é o neopentecostal, aquela pessoa que só sabe gritar, babar, cair, pular, chorar, gritar, mandar em Deus, porque ele profetiza, porque ele determina, porque ele fala que vai acontecer, porque ele sonhou, porque ele viu, porque fez e aconteceu. No fim não aconteceu nada. 99% das vezes ainda nasceu, ou até 100%. Ou as churches, né, que são as igrejas shopping. Eu não vou falar muito aqui sobre arquitetura, porque acho que esse não é um ponto principal. Mas a fonte de opinião pessoal, e eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, é tenebroso, é muito feio. Mas para além dessa problemática que não é tão grande, muito do que é ensinado lá não é cristocêntrico, e muitas vezes são igrejas para pessoas famosas irem, ou para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, para que elas possam se sentir bem. Tudo gira em torno de grandes shows, grandes eventos, festa, e virou um grande point. E é óbvio que essas duas igrejas que vão ganhar algum grau de visibilidade. Uma pela vergonha alheia, que é a igreja neopentecostal, e as churches, porque agora elas têm uma comunicação muito melhor com as pessoas mais jovens e se utilizam, né, dos meios das mídias sociais para poder se alavancar. Enquanto isso, as igrejas protestantes boas e realmente tradicionais estão ocupadas demais tentando ser igrejas de verdade. E é essas igrejas que têm boa teologia, que são cristocêntricas, que têm uma liturgia organizada, têm outra problemática: arrogância intelectual. E aí, quando você tem todos esses fatores que são importantes para ser considerada uma igreja protestante saudável, mas você não consegue sair da sua bolha religiosa para que isso possa alcançar outras pessoas, também se tornou um problema muito grande. Mas isso é uma questão de cunho puramente comportamental e não doutrinário. Então é uma coisa um pouco mais fácil de se resolver. Eu acho que igrejas tradicionais, como as igrejas realmente tradicionais, batistas, presbiterianas e luteranas, precisam conversar entre si para que exista, eu acho, que um movimento, principalmente aqui nas mídias sociais, para que elas possam se apresentar mais teologicamente. Só que geralmente essas igrejas, elas são compostas de pessoas mais velhas. Eu tenho 25 anos e geralmente são pessoas da minha idade para cima, dificilmente para baixo. Isso aponta para algumas coisas se você parar para perceber bem. Já que é muito mais fácil você cooptar jovens através da emoção ou através da estética e da diversão. Mas o que eu queria falar mesmo nesse vídeo é que recorrentemente eu sou confundida com uma mulher católica. E antes que as católicas chatas apareçam, porque tem muitas católicas legais, e vêm dizer, pobre, ninguém nunca diz isso, é só vocês olharem meus comentários que recorrentemente tem pessoas falando que acreditavam que eu fosse católica. E por quê? E a gente entendeu o grau de problema que a igreja protestante está enfrentando nesse momento. Quando você vê uma mulher de coque e saia longa, automaticamente você liga essa caricatura a uma mulher protestante. Mas quando você vê uma mulher com um colar de cruz ou com uma blusa com o rosto de Jesus, automaticamente você liga essa mulher a uma mulher católica. E você prefere ser lembrada como uma mulher com caricaturas de vestimenta ou como uma mulher que é lembrada que está sempre com algo que relembra Jesus, com um símbolo do seu sacrifício. E ainda nem para culpar os católicos. E com respeito aos meus irmãos católicos, mas eu sou protestante por alguns motivos, né? E um deles é que eu não gosto de imagens e realmente acho que isso é um retrocesso e faz a gente voltar a tempos antigos de coisas que aconteceram antes do véu ser rasgado. Eu amo os apóstolos, mas eu não amo como os católicos amam. Eu amo a Maria, mas eu não amo como eles a amam. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, eu posso adorá-lo, eu posso venerá-lo, eu posso usar artefatos que rememorem do seu sacrifício. E aí, criticam tanto os católicos por eles, né, serem idólatras, mas às vezes esquecem que a Jesus você pode idolatrar. E aí, nessa tentativa, como eu falei no começo, de se afastar a todo custo do catolicismo, nós nos tornamos pessoas aculturadas, sem cultura, sem aspectos essenciais que uma religião precisa ter. E aí eu acho que a gente perde muito nisso. E por isso tantos jovens estão voltando ou se convertendo ao catolicismo. Porque o protestantismo tem boas estruturas teológicas e tem bons argumentos. Quem é um católico mais maduro, que já debateu com outro protestante maduro, sabe que sim. São debates, né, que vão acontecer, acho que até o fim da humanidade. Só que quando uma pessoa se converte, ela precisa de ordem. E ela precisa dessa compreensão e desse sentimento de que ela realmente saiu de uma perspectiva e está entrando em outra. E por isso que o ambiente de culto e uma boa liturgia é tão importante. Tem gente que acha que é legalismo, tem gente que acha que é religiosidade, mas não é. É sobre organização. E é sobre entender que pessoas, principalmente que são novas convertidas, precisam ter essa mudança também de ambiente. E que a liturgia é justamente esse exercício de entender que a fé não vem por emoção, não vem por motivação, mas
mas sim por disciplina. E essa é uma coisa que os católicos têm vencido dos protestantes, justamente porque nós andamos distraídos na tentativa de parecer cada vez mais legal, cada vez mais acoplados a questões do mundo, cada vez mais descaracterizados. Acho que essa é a palavra. Então, se o fato de uma menina cristã ser vista com crucifixo rememora justamente a Igreja Católica, quer dizer, meus irmãos protestantes, que a coisa é muito mais séria e muito pior do que nós imaginamos. E que o principal culpado é a omissão da Igreja Protestante em não perceber que o problema do neopentecostalismo é um veneno que está matando aos poucos a nossa doutrina. Como protestante, você não precisa virar um grande personagem. Eu me visto de forma mais modesta e eu sempre vou usar os símbolos que rememoram a Jesus porque eu gosto. E você deveria repensar também se você não deveria começar a usar. Porque às vezes, gente, parece que é um pecado. Eu acho que às vezes vão me chamar de idólatra porque eu estou usando algo que rememora Jesus. E sim, os protestantes estão ficando burros a esse ponto. E muito cuidado a você, meu irmão protestante, que tanto fala que os católicos idolatram a Maria. Eu também concordo. Eu sei que vai dar burburinho nos comentários, é a nossa percepção. Mas você pode não estar fazendo isso com Maria, mas você faz isso com seu pastor. Quando escuta cegamente, escuta a pregação e não vai verificar nas escrituras se o que ele está falando é verdade, e quer tratar a oração como moeda de troca, quer fazer do culto uma grande gritaria, uma grande bagunça, uma grande baderna. Deus não é surdo e a ordem do culto é mandamento. Não tem problema nenhum em sermos alegres, em cantarmos, em orarmos, em certos momentos, sermos mais fervorosos. Mas essa pataquada que acontece hoje em dia não pode ser tolerável, não pode ser aceitável. Então, antes da gente ficar no pé dos católicos, eu acho que a gente tem muito mais questões internas para estar resolvendo. E eu acho que a primeira coisa que tinha que acontecer são as igrejas verdadeiramente tradicionais, que mesmo que são formadas por pessoas mais velhas, se engrenarem mais em estarem aqui nas mídias sociais falando sobre boa teologia de forma descomplicada, porque só assim as pessoas vão conhecer uma outra face do protestantismo, porque certamente o protestantismo brasileiro está adoecido e a principal causa sempre foi e sempre será o neopentecostalismo.